E aí galera, vamos nessa? Mais uma aula de física? Hoje nós vamos estudar o calor específico. Esse tema é muito parecido com a capacidade térmica que a gente estudou na aula passada, tá certo? Então vamos lá. Olha só, calor específico é a quantidade de calor necessário para variar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. Então veja que a definição é muito próxima da definição que a gente viu para a capacidade térmica, tá certo? Mas tem uma diferença, tem que tomar cuidado. No caso da capacidade térmica, é a quantidade de calor necessário para variar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo como um todo, tá? E o calor específico é a quantidade de calor para variar a temperatura de 1 grama da substância que é feito esse corpo. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe, ok? Galera, o calor específico ele está envolvido em um fenômeno bem interessante que a gente percebe quando vai na praia, por exemplo. O que é que acontece? Nas primeiras horas do dia, né, quando a gente está lá na praia por volta das 10 horas da manhã, é comum ter a sensação de que a areia está muito quente, certo? Às vezes chega a arder o pé da gente quando pisa na areia. Mas quando a gente entra na água, a água está fria, né? A gente tem a sensação da água estar bem fria. Por que que isso acontece? Olha só. O calor específico da areia é cerca de 0,2 cal por grama grau Celsius, tá certo? O cal por grama grau Celsius é a unidade de medida do calor específico. Então, o calor específico da areia é cerca de 0,2. Já o da água é 1, tá? 1 cal por grama grau Celsius. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos que o calor específico da areia é menor do que o calor específico da água, ok? Então, ocorre que a areia precisa receber uma quantidade de energia menor do que a água para aumentar a sua temperatura. Tá certo? Então a areia, ela aquece, ela aumenta a temperatura mais rápido do que a água, tá? O que é que vai acontecer lá na praia? Durante o dia, a areia e a água tá recebendo a mesma quantidade de energia, só que a areia, como tem um calor específico menor do que a água, precisa receber menos energia para sua temperatura aumentar. Então a areia aquece mais rápido do que a água, tá? Então a areia fica quente enquanto a água ainda está fria. O tempo vai passando, o sol se põe. E aí o que é que ocorre durante a noite? A história muda. Durante a noite, a areia fica fria enquanto a água está morna, né? Por quê? O que foi que aconteceu? Da mesma maneira que a areia ela aquece bem mais rápido do que a água, a areia também esfria bem mais rápido do que a água, tá certo? Então o sol se pôs, a energia que estava aquecendo, né, o conjunto já não existe, então a areia ela vai esfriar mais rápido, vai perder calor, vai perder energia bem mais rápido do que a água, enquanto a água ainda estava no seu processo de aquecimento, né? Passou todo o dia sendo ali, sofrendo esse processo de aquecimento, a sua temperatura aumentando aos poucos, ok? Então esse fenômeno ele ocorre devido à diferença entre o calor específico da areia e da água, tá? O calor específico da areia é menor do que o calor específico da água, beleza? Galera, como calcular o calor específico, tá? Então a gente usa essa fórmula bem simples. O Czinho representa o calor específico, o Czão a gente viu na aula passada, é a capacidade térmica, e o M é a massa, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui, temos uma imagem onde temos um líquido desconhecido, tá certo? Então eu quero calcular, por exemplo, o calor específico desse líquido desconhecido. O que é que a gente pode fazer? Podemos aquecer esse líquido, tá? Calcular a variação de temperatura, já que eu vou aquecer o líquido, calcular a quantidade de calor, ok? E aí a gente faz o cálculo, tendo a quantidade de calor e a variação de temperatura, a gente pode encontrar o Czão, né? A capacidade térmica que a gente viu na aula passada. Coloco esse líquido em uma balança, e aí eu tenho a massa, né? Eu posso medir a massa. A partir do momento que eu tenho a capacidade térmica e medir a massa, dividindo, a gente encontra aí o calor específico desse líquido, ok? Então vamos fazer um exemplozinho? Olha só, como o cálculo do calor específico é bem simples, é só pegar a capacidade térmica e dividir pela massa da substância que você quer calcular
do calor específico. Vamos fazer um exemplo um pouquinho diferente, tá? Também é um exemplo simples, mas um pouco diferente. Olha só, preste atenção no enunciado. A questão está pedindo o seguinte: imagine 2 blocos de ferro, cujo calor específico é aproximadamente igual a 0,11 cal por grama grau Celsius. Então a questão já está dando o calor específico. O primeiro de massa 100 gramas e o segundo de massa 200 gramas. Calcule a capacidade térmica desses blocos, ok? Então a questão me deu o calor específico do ferro e deu a massa de 2 blocos feitos de ferro, porém massa é diferente. O M1 100 gramas e o M2 200 gramas. E a questão está pedindo a capacidade térmica, está pedindo o Czão, tá certo? Aí você pode se perguntar, mas professor, a questão não me deu a quantidade de calor e nem me deu a variação de temperatura. Como é que a gente vai calcular a capacidade térmica? Nós vamos usar a fórmula do calor específico que a gente viu no slide anterior. Essa fórmula do calor específico, ela relaciona o calor específico com a capacidade térmica e com a massa da substância, tá certo? A massa do corpo. Então é essa fórmula que a gente vai usar. Vamos substituir os valores. O Czinho é o 0,11. O Czão, vou fazer o primeiro cálculo para o primeiro bloco, né? Então vou chamar de C1. E a massa é 100, tá? A massa do primeiro bloco. Então aqui é só brincar com a matemática. Se eu quero a capacidade térmica, o C1, o 100 está dividindo, passa multiplicando. Ok? Então 100 vezes 0,11 vai dar igual a 11 calorias por grau Celsius, tá certo? Eu inverti aqui a posição da letra, mas tanto faz. Ok? Então, encontrei aqui a capacidade térmica do primeiro bloco, o C1. Agora eu vou calcular a capacidade térmica do segundo bloco. Faço o mesmo procedimento, tá certo? Então, a gente já pode vir direto aqui para o final. Ó. É só multiplicar a massa pelo calor específico. Nesse caso, a massa 2, tá? A massa do segundo bloco, que é 200. Então, multiplicando aqui a massa 200 vezes 0,11, a gente encontra o C2, a capacidade térmica do segundo bloco. 200 vezes 0,11 vai dar 22 cal por grau Celsius. Ok, galera? Então, bem simples trabalhar com essa fórmula. Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!